Anteriormente em Tope, presenciamos a chegada de Águila Ikegami, o campeão duplo do Tozin, dono do cinturão dos meio-médios e pesados. Ele foi atacado por Kibo, o atual campeão dos leves do Tozin, na rua, e lá ele foi derrotado. Isso despertou a fúria do duplo campeão, que queria a luta pra ontem, e ao presenciar Hikaru Asagiri, o campeão dos meio-pesados do Tozin, com Lisa, uma mulher que ele era apaixonado, mas não tinha retorno por ela por ter nojo de suas mãos, Águila simplesmente enlouqueceu, destruiu o carro de Hikaru e disse que iria atrás dele após derrotar Kibo. O vídeo de hoje começa na arena lotada, onde o apresentador dizia: Senhoras e senhores, a partir de agora daremos início ao evento do Tozin número 16. No cartaz tinha escrito: Tozin, evento 16, Kishi, o caçador de campeões, Miyazawa, equipe Kishi, versus Águila, mão do diabo, Ikegami, equipe Fight Club externo. Nos bastidores, Hikaru Asagiri, o campeão dos meio-pesados, dizia transtornado: Desgraçado, eu vou te matar. Saiam da minha frente, eu vou matar ele. Podíamos ver Águila sendo segurado pelo colarinho, mas 4 seguranças continham Hikaru e pediam: Sr. Asagiri, por favor, pare com isso. Os organizadores não vão tolerar esse tipo de coisa. Muito irritado, Hikaru dizia: Águila, seu desgraçado, você destruiu a porra do meu carro. Eu vou te matar, cara. Diziam: Sr. Asagiri, você vai perder o título, acalme-se. Você será suspenso por conduta violenta. Hikaru dizia: Eu poderia me livrar desses seguranças de merda e te matar agora mesmo. Águila afastava a mão de Hikaru e dizia: Me solta, idiota, isso dói. Eu tenho uma luta agora. Você roubou a minha mulher. Só destruir o seu carro não foi o suficiente para aliviar a minha raiva. Hikaru dizia: Roubei a sua mulher? Ô idiota, foi aquela mulher que veio atrás de mim. Eu só dormi com ela porque ela se jogou em cima de mim. Se vai guardar rancor, então odeia aquela mulher promíscua e idiota. Ela disse que simplesmente não suporta essa sua mão do diabo. Surpreso, Águila questionava: Como assim? Como assim ela disse isso? No outro lado da porta, na sala de espera, a equipe de Kibo ouvia as ameaças de Hikaru ecoando. Eu não vou deixar isso passar batido. Águila respondia: Cale a boca, agradeça por não ter desmembrado seu rosto. Juzo comentava: Caramba, o corredor tá bem barulhento, hein? Ricardo questionava: Ô Kibo, o que você está fazendo? Com uma espécie de colher gigante na boca, Kibo respondia: Estou treinando a cabeça, mais especificamente o cerebelo. Juzo comentava: Caramba, esse aparelho me dá uma certa nostalgia. Kibo dizia: Eu já tinha curiosidade sobre isso há muito tempo. Comprei porque ela estava na metade do preço numa promoção. A propósito, isso aqui também comprei pela metade do preço. Juzo questionava: Tudo bem, mas isso é algo para se fazer antes de uma luta? Ricardo dizia: Eu gostei desse. Parece que é para afinar o rosto, né? Também quero um. Juzo alertava: Vejam, parece que as 2 partidas antes da nossa já acabou. Está na hora de ficarmos em prontidão no corredor de entrada. Kibo dava um tapa na própria cara e exclamava: Beleza, bora botar pra quebrar. A cena cortava para Águila e Kibo no ringue e o apresentador dizia: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Finalmente vai começar a luta pelo título de outra dimensão. Será um confronto entre Águila e Ikegami, campeão duplo, meio, médio e médio, e Kishi Miyazawa, o atual campeão dos leves, que busca conquistar títulos em 6 categorias, partindo depois para os meio pesados. A luta foi marcada com o limite de 83 quilos da categoria dos médios, porém na pesagem do dia anterior, Kibo registrou apenas 70 quilos, enquanto o Águila passou raspando no limite de 83 quilos. Mas hoje, só de olhar para ele em pé, dizem que o Águila está com mais de 20 quilos de vantagem em peso. O árbitro chama os 2 lutadores para o centro. Frente a frente com o oponente maior, Kibo provocava: Caramba, você ficou ainda maior, hein? Isso significa que você acha que não consegue vencer sem aumentar tanto peso? Águila respondia: Estou pensando na minha próxima luta. Você nem é o adversário que eu tenho em mente. Kibo dizia: Ei Águila, você conseguiu fazer o corte de peso direito? Diferente das lutas de rua, isso não é tão fácil, sabia? Fiquei sabendo que foi difícil bater 83 quilos. Águila respondia: Aqui é o Tozin, eu já estou acostumado com isso. É uma competição esportiva, não há como eu perder aqui. A minha presa é Hikaru Asagiri, dos meio pesados. Kibo dizia: Que pena, porque o Asagiri também é a minha presa. O apresentador voltava a dizer:
Com uma diferença de 20 quilos entre os lutadores, normalmente seria um combate impensável. Mas no MMA japonês existe um precedente chamado Eugene Guerin. É uma típica luta do Tozin. E como o adversário é Águila, o mão do diabo, ninguém sabe o que pode acontecer. E aí está, o árbitro grita lutem e o gongo soa. Os dois partem para cima imediatamente após o gongo. E aí vem, Águila encurta a distância de uma vez e dispara uma sequência de golpes em alta velocidade. Mesmo um golpe de raspão pode ser fatal. É a ofensiva feroz da mão do diabo, que o pendulava perfeitamente e entrava com um low kick na coxa. Juzo e Ricardo se animavam, mas Águila avançava e batia com um cruzado enquanto o apresentador dizia: Águila, com sua vantagem de alcance, responde o chute baixo com um direto explosivo. A mão do diabo, capaz de destruir paredes, acerta o rosto de Kibo. Diante do golpe devastador da mão do diabo, os joelhos de Kibo cedem. Não cederam! Mesmo desequilibrando, ele avança diretamente para uma investida baixa. Kibo empurrava e dizia: Ah, maldito, isso doeu pra caramba. Águila fazia o sprawl e o apresentador questionava: Será que Kibo não sofreu nenhum dano da mão do diabo? Ele está empurrando um oponente bem mais pesado usando apenas uma perna? É um movimento imprevisível. Kibo deveria estar sofrendo os efeitos daquele soco, senhoras e senhores. O campeão dos meio pesados, Ricardo, pontuava: Na verdade, ele nem piscou. Nenhum dano foi causado. O apresentador comentava: Mas Águila trava as pernas e esmaga o bote de Kibo. Águila sorria e provocava: Está leve. Tá comendo direitinho, pequeno? Águila cravava Kibo de cabeça contra o ringue e esfregava. Em seguida alertava: Não me subestime. Eu não sou um boxeador focado só no físico. Sou um lutador de MMA. Podíamos ver a marca de queimado que a testa de Kibo tinha deixado no chão. Já Águila dizia enquanto avançava com a esquerda: Agora o Ground and Pound da mão do diabo é o meu ataque mais forte de todos. Quando Kibo seria acertado, ele deslizava e ia para as pernas enquanto o apresentador dizia: Ele se infiltrou por baixo e fez a transição para uma chave de perna. Opa! É chave de joelho Jujigatame. O Kibo é famoso por ela, mas Águila prontamente solta um pisão e se livra. Como lutador de MMA, Águila também domina a luta de chão. Conseguiu escapar antes que o joelho fosse completamente estendido. No corner, Ricardo comentava: Ah, que pena. Faltou muito pouco para encaixar a finalização. Juzo pontuava: Era só ter agarrado com tudo. O Kibo começa de leve no começo, esse é o problema. Íamos para Ricardo, que dizia: Como esperado, a diferença de peso é significativa. Mas esse é o plano do desafiante, certo? O apresentador dizia: E agora voltamos à luta em pé. Mesmo assim, será que ele realmente não sofreu nenhum dano da mão do diabo? Isso é impensável. Kibo respondia: Kishi Miyazawa é forte demais. Só que ao falar isso, galera, Kibo fraquejava e o apresentador dizia: será que agora o golpe começou a fazer efeito? Afinal, o soco explodiu na têmpora. Águila encurtava e batia com um upper de esquerda no corpo e o apresentador dizia: Brutal! Um golpe no corpo que parece que vai romper os órgãos internos. O som ecoa até aqui. Águila batia com um upper de direita agora e o apresentador continuava: Uma mão demoníaca, com a mesma dureza e poder de um martelo de aço, ele perfura o corpo do seu oponente. Podíamos dizer que as costelas eram o alvo de Kibo, costelas essas que ainda estavam quebradas, e Kibo pensava: Droga, isso é ruim. Preocupado, Juzo comentava: Essa não acertou bem nas costelas que já estavam quebradas. Águila lançava mais um upper de esquerda, mas Kibo bloqueava com o braço e a própria força de Águila o afastava. Águila ia atrás e dizia: Um mero truque astuto para se afastar. Kibo bloqueava com a mão e o apresentador dizia: Uau, ele pega a mão do diabo com a própria mão. Sério, Kibo alertava: Eu já consigo ler seus golpes. Águila se surpreendia e Kibo chutava o corpo. Águila era jogado para longe, batia contra o canto e Ricardo comentava: Kibo disse que já está lendo os movimentos dele, ouviu? Confiante, Kibo dizia: Você está dependendo demais dos seus socos. É verdade que seus socos são pesados, mas eu sinto que você começou a esquecer um pouquinho do boxe. Se você continuar dependendo tanto da força da mão do diabo, vai acabar desperdiçando todo o seu potencial. Comparados aos seus braços, a parte inferior do seu corpo está muito atrasada. O boxe é um esporte altamente avançado, uma ciência esportiva de ponta. Para mim, que sou um artista marcial das antigas, é mais fácil lidar com o MMA do que com o boxe, onde muitos tentam resolver tudo rapidamente. No MMA, partem para o solo ou para o ground and pound, e é aí que eu domino. Mas como eu disse, você tá meio nublado, tá misturando as artes marciais de uma forma não tão precisa. Ricardo comentava: Olha só, ao ser acertado na têmpora, Kibo compreendeu o movimento inicial e a noção da distância da mão do diabo. E está calculando a distância para evitar o dano dos golpes. Irritado, Águila dizia avançando:
Não pense que eu me esqueci do box, o apresentador dizia. Águila parte para o ataque de uma vez. Ele começou a pressionar, encadeando uma sequência de socos, mas não acerta. Kibo descia com movimentos mínimos. Kibo deslizava para trás, esquivando de um jab e voltava de encontro, batendo com um cruzado de esquerda. Águila era jogado para trás, os aliados de Kibo adoravam o que viam e Ricardo comentava. A velocidade de reação dele é maior do que eu esperava. O apresentador dizia. Com um contra-ataque extraordinário, ele acertou o Águila em cheio. Usando uma defesa extremamente avançada, ele protege a mão do diabo enquanto golpeia o adversário. Este é Kishi Miyazawa. Enquanto o Águila perdia a consciência, o narrador contava. Desde pequeno, ele usou luvas para esconder suas mãos. Só por ser diferente dos outros, ele era tratado como um monstro. As crianças podem ser cruéis. Com o tempo, passaram a zombar dele, chamando-o de mão do diabo. Ele os fez se calarem com violência. Seu poder se tornou cada vez maior conforme ele crescia. Destruía e subjugava tudo. Sangrando, mas em guarda, Águila exclamava em pensamento. Não há como eu perder. Se eu tenho a mão do diabo, posso derrotar qualquer um. Qualquer um. Eu vou destruir tudo. Só que ao pensar isso, galera, Kibo aparecia na sua frente e acertava uma joelhada voadora na cara. No mesmo instante, ele já descia encaixando uma torção de braço com um estrangulamento perfeito e o apresentador dizia... Vocês viram isso? Kibo simplesmente chegou à oportunidade com perfeição. Uma joelhada voadora acertou em cheio. A consciência de Águila apagou num instante e Kibo já caiu encaixando o estrangulamento. Kibo pensava enquanto atacava. Esta é a técnica da escola na Dashinkage. A andorinha voadora, estrangulamento crescente. Ricardo comentava. Ora, ele é ágil como um macaco. O apresentador dizia, após a joelhada voadora, ele foi diretamente para a técnica de finalização, incrível. Kibo dizia, o lema da escola na Dashinkage é que você pode experimentar sua essência verdadeira a qualquer hora e em qualquer lugar. O apresentador dizia na sequência, para escapar desse inferno de estrangulamento, ele resiste desesperadamente e se joga com Kibo que cai de cabeça na lona. Mesmo batendo de cabeça contra o solo, Kibo provocava. Como eu não quero causar nenhuma lesão grave, seria melhor que você desistisse logo. Não adianta, nada que você fizer vai funcionar. Ricardo comentava animado. A técnica está completamente encaixada, não há como sair disso. Jus adicionava. Verdade, ele vai apagá-lo com estrangulamento. Ricardo ouvia aquilo e comentava animado. Não, ainda não está totalmente perfeito. Enquanto estrangulava, Kibo provocava. Ei, Águila, você é bastante religioso, certo? Então você deve acreditar em milagres, correto? Eu também faço minhas preces aos céus, mas acho que é bom você começar a rezar. Águila pensava enquanto perdia a consciência. Religioso? Uma promessa feita a Deus? Se eu acredito em milagres? Num flashback, o pequeno Águila orava numa belíssima catedral e ele pedia em pensamento. Meu Deus, me ajude. Cure minhas mãos, por favor. Como narrador, ele contava na sequência. Quando eu era criança, eu rezava desesperadamente para Deus. Dizem que Deus só nos dá provações que podemos superar. Mas e se esta provação também tiver sido dada por Deus? Você conseguiria dizer esforce-se a alguém que pode morrer amanhã por causa de uma doença? Existem coisas que os seres humanos não conseguem superar. Não importa o quanto se esforcem. Reverenciar e rezar para um Deus assim é ridículo. Já adulto, Águila golpeava a cruz na igreja e continuava contando enquanto a destruía. Se eu sou religioso? Não, eu não sou. As minhas mãos são demoníacas. Vou desafiar Deus e cegá-lo. Então me puna, Deus. Tente me castigar. O demônio que desafia Deus ficou ainda mais forte. Nessa hora, a Águila agarrava o próprio braço para tentar sair. Justo via aquilo e alertava. Cuidado, Kibo, ele vai atacar. Assim como sugerido, o Águila golpeava o rosto de Kibo, mesmo de costas. Kibo tentava contê-lo, mas já apresentava um rasgo no rosto, e ele questionava consigo mesmo. Kibo, que promessa você fez a Deus, hein? Lembre-se, entrávamos num flashback de Kibo, num templo. Lá ele orava e pensava. Até hoje, mesmo quando visitava santuários, nunca agradeci por nada. Eu treinava para me tornar como Miyamoto Musashi, sem depender de Buda ou dos deuses. Mas desta vez eu tenho um pedido. Por favor, traga Ryusei de volta. Por favor, que Ryusei esteja salvo.
Deus, eu faço um juramento a você. Eu me tornarei o campeão do Tozin dentro de um ano. E ainda por cima, conquistarei 6 categorias, sem perder pra ninguém. Eu definitivamente me tornarei o primeiro campeão de 6 categorias que ninguém jamais conseguiu ser. Por isso, se o Senhor trazer o Ryusei de volta, nessa hora, interrompendo sua prece, o espírito de um dragão subia do solo no templo. Voltávamos para o presente, e Kibo pensava tentando conter seu oponente. Desculpe, mas para cumprir a promessa que eu fiz a Deus, eu não posso deixar você escapar. Kibo entrava na torção do Ko, o Rei Tigre, a imobilização impossível de sair que Baki usou em Jirohama. Hikaru via aquilo, sorria e exclamava: Quebre! Os aliados de Kibo se surpreendiam e de repente, o som de osso deslocando ecoava pelo estádio. Vendo da ala VIP, o CEO Kondo Yusuke questionava: Matt, você ouviu aquele som de agora? Matt Shingo respondia: Sim, aquele som de destruição. Bok, som de osso quebrando, não foi? Não devíamos ter deixado isso chegar tão longe. Kondo pontuava: Isso não é um mero entretenimento, Matt. É o Tozin, um lugar de guerreiros e as pessoas precisam pensar. Nossa, como eles vão tão longe assim? Tem que ser extremo, meu caro Matt. Senão, não é interessante, correto? No combate, o apresentador dizia: Ouviu-se aquele som desagradável que começa a ecoar pelos nossos ouvidos constantemente nas lembranças. Kibo quebrou magnificamente o braço do demônio, mas nossa, que coisa desagradável! Agra gritava, mas Hikaru pontuava: Não, ele não quebrou. É só uma luxação de ombro. Kibo dizia gentilmente: Aguente só mais um pouco, tá bom? Kibo posicionava seu joelho no ombro e o apresentador questionava: O Kibo está mirando a articulação do ombro? Na mesma hora, o ombro de Águila voltava ao lugar. O gongo soava no mesmo instante e Hikaru questionava surpreso: O quê? Ele corrigiu uma luxação de ombro num instante? O apresentador voltava a dizer: Nesse momento, o árbitro solicita ao gongo, com apenas 1 minuto e 7 segundos de luta, vitória por nocaute técnico de Kishi Miyazawa. Mais uma vez, Kibo conquista uma enorme vitória. Kibo vibrava com a plateia, Juzo e Rodrigo comemoravam, o Dr. Sato aplaudia na arquibancada e o apresentador dizia enquanto o Águila era atendido por um médico: Com uma diferença oficial de 13 quilos, mas no dia da luta uma vantagem que superava 20 quilos, Águila Ikegami, a mão do diabo, e campeão de 2 categorias, foi derrotado por Kishi Miyazawa. O próximo alvo será mesmo o título dos meio pesados? Talvez este homem realmente consiga. É impossível não criar expectativas em relação a Kishi Miyazawa. Íamos para Kondo Yusuke, o CEO da empresa, e ele dizia: O que foi isso agora há pouco? O que o Kibo fez? Ele consertou? Matt Shingo respondia: Parece que ele deslocou o ombro de Águila e o relocou instantaneamente. Quando questionava: Relocou instantaneamente? Mas o que é isso? Me dá ânsia de vômito quando vejo essas pessoas ardilosas que tentam se passar por boas pessoas ou alunos exemplares. Matt Shingo pontuava: Mas os nossos clientes estão animados, senhor. Que bom que não virou nada grave, certo? Quando respondia: Penso que fica mais interessante quando vira um grande acontecimento. Íamos para o contorno do ringue, onde Águila se retirava, só que no caminho, galera, ele via Hikaru, o campeão dos meio pesados que provocava. Oh céus, aqui num lugar como este, um verme patético com cara de choro? Hikaru o pegava pelo pescoço e continuava dizendo: Você perdeu para um nanico. Deve estar tão revoltado que vai querer se matar. Sim. Você é um inseto fraco. Sinto-me um tolo por ter sido cauteloso com você. Podíamos ver Águila colapsando com o aperto. De repente, Kibo também via aquilo e pensava. Ele comprimiu a artéria carótida com uma única mão e instantaneamente o corpo de Águila parou de fornecer sangue ao cérebro. Ele já está desmaiado. Hikaru soltava e Águila caía duro. Em seguida, o apresentador dizia: Pelo jeito aconteceu uma confusão ali fora, senhoras e senhores. O campeão Hikaru estrangulou Águila e o colocou para dormir num instante. Um lutador que nem sequer participou da luta aplicou uma punição furiosa. O que está acontecendo? Hikaru se virava para Kibo e dizia: Ei, Kibo, naturalmente o próximo sou eu, certo? Kibo acenava com a cabeça e respondia: É isso mesmo. Na próxima eu vou acabar com você. Hikaru subia no ringue e alertava: Não vá se achando demais. O apresentador dizia: Chegou! O rei dos lutadores, o campeão meio pesado do Tozin, Hikaru Asagiri, entra no ringue. É o aguardado encontro cara a cara com o lutador Kishi Miyazawa. Cara a cara com Kibo, Hikaru questionava: Que tal lutarmos aqui e agora? Eu acabo com isso rapidinho, dá 2 minutos pra mim. Kibo encarava e os torcedores comentavam:
Caramba, derrotar Kiba em 2 minutos! Kiba sorria e dizia: então eu mesmo te derroto em 1 minuto. Ricardo travava, abria e fechava o punho enquanto pensava: ah, esse idiota. Aposto que neste momento o patrão está adorando. Essa sensação incômoda na minha mão. Ela só vai passar quando eu dar um soco no meio da cara dele. O apresentador dizia: que tensão explosiva emanando pelo ambiente, senhoras e senhores. Ambos os lados já estão prontos para a batalha, mas quando eles lutarão? Essa é a pergunta. Quando Yusuke respondia da ala VIP: podemos fazer essa luta agora mesmo. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. É isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.